você pode sentar, querido, querida. Aleluia. Como é bom, amados. A gente podia passar o dia todo aqui, falando e dançando da bondade de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus nos cerca com alegres cânticos de livramento. Você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes a religião botou ele como um velho sisudo, com raiva, que alguém passar perto dele, ele joga um raio porque parece um pecador. Imagina ele alegre cantando ao teu lado. Sabe, a gente canta e a gente percebe a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Na presença do Senhor há abundância de alegria, amados. Mas imagina Deus alegre cantando ao teu redor. Você já viu essa cena? Para pensar sobre isso. O diabo às vezes chega como um mentiroso, dizendo que está perto de você, que vai tocar em você, que vai destruir você, que vai te matar. Exatamente, ele é um coitado, um miserável, pobre, cego e nu, porque nós somos revestidos pela glória do Senhor. E o nosso Deus acampa os seus anjos ao nosso redor, como se não bastasse, ele mesmo está ao nosso redor cantando alegres cânticos de livramento. A Bíblia diz em Sofonias que Deus grita de júbilo na nossa justiça. E o melhor de tudo, que a nossa justiça não é nossa própria por merecimento, é a própria justiça dele em nós. Então não tem motivo para Deus se entristecer com você se você está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Você tem Jesus no seu coração? Você está feliz por isso? Ele nunca vai te abandonar. Eu estou vendo aqui uma senhora com a sua criança aqui, que Deus te abençoe. Obrigado pela honra de você estar aqui nos visitando. É sempre um prazer receber pessoas aqui. Sabe por quê? É para isso que essa igreja está aberta. Para dar a palavra para vidas e trazer vida para as vidas. E que Deus te abençoe mais e mais. É uma grande honra lhe receber aqui. Aleluia. E nem se preocupe, pastor aqui é meio doido. Ele gosta de correr, gritar, pular, dançar. Fique livre. Você está na casa do seu Deus e Pai. Amém? Bom dia, amados. Eu não sei se eu solto o grupo de louvor. Solto ou não solto? Deixa eles irem, né? A líder falou, deixa aí. Não, pode sentar, gente. Vamos aproveitar um tempo bom com o Senhor. Amém? Estudando a palavra dele. Como hoje é escola bíblica dominical, já que eu estou livre de tempo. Glória a Deus. Estou livre até o culto da noite. Os irmãos, nem só de pão, nem de almoço viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Você nunca leu esse versículo, não? Qualquer coisa, Eduardo está aí, ele abre lá a lanchonete e você vai lá fazer um rango bom, amém? Diz que massa forra bem, né? Então, ele vai lá para a cozinha com todo prazer. Mas você diz, já que o pastor está atrasando o almoço, o pastor paga, né? Mas, amados, vamos ouvir o que Deus tem para nós essa manhã. E eu creio que é um tema muito legal, muito bom. É a nossa identidade em Cristo Jesus. Abre aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ontem eu tive o prazer de estar lá na nossa igreja parceira, a Igreja Batista Monte Moriá, numa conferência profética. E o tema muito sugestivo, muito bom. Foi um tempo maravilhoso que a gente participou lá, e eu creio que Deus tem algo para comunicar para a gente aqui hoje também pela manhã no mesmo tema. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 9, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Deixa eu aproveitar. Nação santa. O Brasil é do Senhor Jesus. A gente tem que dizer isso. A gente tem que lembrar para o diabo que ele é meio burro, meio bobo. Levou uma pisada na cabeça lá quando Jesus venceu ele lá no inferno. E ele é meio lerdo, ele precisa ouvir isso. O Brasil é do Senhor Jesus. Ele e seus asseclas precisam ouvir sempre isso. E aqui está um povo que vai falar sempre sobre isso. Sobre essa nação verde e amarela, brilha a glória do Senhor. Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Você já acordou falando isso no espelho? Hoje, quando você chegar em casa, fica na frente do espelho, pega esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha para você mesmo, aponta seu dedo profético, porque foi uma conferência profética, né? Você já profetiza sobre você mesmo. Ei, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou raça eleita. Não sou uma pessoa de segunda classe, um sub-humano. Eu sou filho de Deus. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Só Deus me toca. Só Deus me emociona, me motiva, me levanta e me usa. Você está entendendo isso? Isso é de um poder tão grande, que se você entender que você e Deus têm uma parceria, o diabo não anda nem na tua rua, nem passa na tua casa, nem na área que você tem influência. Porque ele tem medo de Deus. E o relógio dele já está no finalzinho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o desespero dele é enganar, mentir, roubar e destruir as pessoas que têm falta de entendimento, de conhecimento. Mas você é geração santa. Você tem o próprio Espírito de Deus habitando em você. E Ele te ensina todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade. Ele te lembra as palavras de Cristo e Ele te fala toda a verdade e Ele te esclarece as coisas dos que estão por vir. Jesus disse, Ele vos ensinará e vos falará das coisas que estão por vir. Sabe, amados? Aleluia. Isso é um privilégio para mim e para você nascer na família de Deus. Isso é um privilégio para mim e para você já nascer com sangue real. Sabe, geração eleita. E a gente está coincidentemente no ano de eleição. A gente nem está concorrendo e já venceu. A gente nem está pleiteando uma posição, mas já temos essa posição. Sabe, se você não leu ainda Efésios capítulo 1, tem uma revelação sobre a predestinação, o destino antecipado daqueles que creem em Jesus e da posição onde estamos, assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, já reinando por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, que traz a revelação para a igreja santa do Senhor, a geração ungida do Senhor, ele diz, olha, se você antes teve abundância de pecado, onde abundou o pecado, superabunda agora a graça de Deus. E essa graça não é falha, ela não é pequena, ela é poderosa e suficiente em todas as circunstâncias. Você entende isso? E ser escolhido aqui, que ele está dizendo, geração eleita, ou raça eleita. A palavra aqui para eleito é eclectos. Tem algo parecido com eclésia? Um povo separado do meio do povo para ser levantado para andar junto. O rei precisava da sua eclésia, o seu grupo seleto de conselheiros, de pessoas que trabalhariam ao redor dessa realeza, para ser aqueles que vão praticar como embaixadores, que vão ser os governadores das províncias. E, deixa eu te dizer, você não está brigando por um sistema republicano celestial. Você vive debaixo de uma monarquia. O Rei Jesus governa sobre você. Mas como você é ser humano, está num Brasil que é regido pelo sistema político de um presidente, você vota num presidente, mas você não é somente daqui. Você é primeiramente celestial e depois cidadão brasileiro. Por isso você é regido pela monarquia dos céus e vota com princípios do reino de Deus. Amém? Mas você é geração santa, raça eleita em Cristo Jesus. Nós não vamos disputar com o diabo espaços, nós já temos o nosso espaço garantido. Como a palavra de Deus diz que se o crente, o que ouve a palavra de Deus, recebe os mandamentos onde botar a planta dos pés, será dado a você. Isso não quer dizer que se você vai na casa de alguém, eu vou lá naquela mansão lá do prefeito, eu vou pisar lá e ele vai ter que ser expropriado. Ei, Deus não é comunista. Deus não é socialista, nem usa o uso social da casa da pessoa privada. Deus, Ele te dá o zero, te dá o novo. Por isso, se você consegue crer,
E se seus olhos conseguem ver, seus pés vão te levar até lá. Sabe, Neide começou falando de prosperidade. Você já é próspero por dentro. Quando Cristo te recriou, segundo a imagem novamente de Deus, Ele te colocou um tino ou um senso certo de riqueza. Antes o espírito de miséria, hoje você é um espírito de rico. Sabe por quê? Se alguém olhar para você e dizer, esse povo é todo metido, com o nariz empinado, parece que tem um rei dentro. Tem um rei aqui no espírito. Eu posso olhar para frente sem nenhuma condenação. Quem está em Cristo Jesus aqui? Romanos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz, se alguém está em Cristo, já nenhuma condenação há. Nem a forma de você andar sem acusação nenhuma. Mesmo você tendo praticado coisas passadas, ei, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo em Cristo. Uma realidade nova, um ambiente novo, uma geração nova. Livre do pecado, sem mancha, sem condenação, criados à imagem e semelhança de Deus. Essa palavra eclectos é o que é escolhido, selecionado. Sabe, as mulheres aqui devem saber mais, alguns homens gostam de trabalhar na cozinha, eu gosto de participar da cozinha, o que ela é feita lá. Mas mulheres que gostam de separar, né? Feijão, arroz. Eu me lembro da minha mãe, ela comprava aquele pacote de feijão, de arroz, podia ser a marca top, mas ela ia lá, abria e catava. Separando, escolhendo. Sabe o que Jesus vai fazer quando Ele voltar? Eu sei que os santos vão ouvir o som da trombeta, mas vai haver uma separação entre os que são ovelhas e os que são bodes, entre os que são marcados com o selo do Senhor e aqueles que não receberam na sua consciência e no seu coração o selo do Espírito Santo, vão ser separados. Como uma mulher que escolhe o melhor feijão, o melhor arroz, as melhores coisas. Deus nos escolheu nele, não por merecimento nosso, porque eu garanto a você que eu não valia nem um saco furado de R$1 furado no meio, que não vale. Eu valia menos. Eu não sei você, se você era garantido nas coisas que você fazia, você era top de linha. Eu era enferrujado, quebrado, velho. Fisicamente hoje eu estou mais velho do que quando eu aceitei Jesus, mas espiritualmente eu era imprestável. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio e mudou a minha história, eu sei que mudou a sua, para melhor. Sabe, sem dinheiro com Jesus é lucro. Mas só que quando você encontra Jesus, Jesus te dá sabedoria para você adquirir riquezas. O mal é que o mundo pensa assim, vamos surrupiar, vamos botar uma barganha aqui, botar um ágio por cima para ver se eu tenho lucro. Com Cristo sem ágio, às vezes até sofrendo dano, você recebe mais. Sabe por quê? Vai haver constrangimento de uma pessoa que gera dano, é um crente, vai haver um constrangimento. Porque nada do que é do crente é só dele, é do dono do crente. Porque o crente costuma consagrar as coisas. Sabe por que ladrão não rouba a sua moto, irmão Paulo? Porque ela não é sua. Imagina um ladrão botando a arma no peito de Deus, dizendo, perdeu, perdeu, perdeu. Não consegue. Na sua casa, na sua família, o diabo não pode tocar porque você é separado, escolhido e ungido por Deus. Tem um selo dizendo, propriedade exclusiva. Então, não tenha medo. Não se acovarde de tomar posição nos princípios da palavra. Sabe por quê? Se você está crendo na palavra de Deus, se prepare, porque o Deus da palavra vai garantir isso acontecendo. Você é escolhido, selecionado, sabe do quê? Do melhor do seu tipo. Deus nos fez em Cristo a melhor versão de nós mesmos. Você acredita nisso? Que antes de Cristo, eu vou dizer de mim, nem a lata do lixo queria. Os amigos que eu antes tinha, olhava, se eu não tivesse, não estava mais. Mas sem dinheiro,
ou com dinheiro, o meu amigo Jesus está todos os dias comigo e com você. E Ele faz com que a gente seja sarado nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos. Deus é Deus de conexões, amém? Deus faz com que você que estava solitário esteja em família. Faz com que a mulher estéril tenha filhos. Faz com que as pessoas que não davam certo em lugar nenhum se encontrem num propósito. Porque Deus faz a nossa versão de nós mesmos melhor. Ele nos ensina a viver o melhor da vida. Ele é, como o pastor Manassés Guerra, ele canta, né? Ele nos ensina a beleza do existir. Sabe, Cristo é a nossa verdadeira existência. Nós só somos o que somos por causa dele. Nós só temos o que temos por causa dele. A nossa suficiência vem do Senhor, porque fomos gerados nele. E além de ser do seu melhor tipo e da melhor classe que ele escolheu, dentre muitos, você possui excelência. Sabe por que a gente não se alegra muito com essas informações simples? É porque às vezes a gente é educado de uma maneira assim, nós somos nordestinos, na terra seca. Ó, ainda nem é na capital, é quase no agreste, entrada do sertão. Nordestino, mora longe, né? Numa cidade pequena, se bem que Vitória é maior em território do que Recife. Uma cidade rural, em sua grande parte. Plantador de batata, plantador de fava, plantador de sei lá o quê. Nem empresário é. E esses estigmas vão colando na mente da gente, botando a gente para baixo. Mas só que entra Jesus na história. E ele não tem diferença de fronteiras. Ele não se regionaliza. Jesus é nordestino, Jesus é sulista, Jesus é não sei o quê. Jesus é Senhor de toda a terra. Se você pertence a Ele, você pertence a todo lugar. Você é sem fronteiras. Igual o Evangelho, vai para todo lugar. Mas Ele nos qualifica com a qualidade dEle. O nível de crente é diferente. Diga, meu nível é alto. Por isso que às vezes a cobrança na carreira cristã, na vida cristã é alta. Porque foi pago um alto preço. E não é para se viver de qualquer jeito a vida que Ele conquistou para mim e para você. Nós fomos selecionados com excelência. Sabe, eu acho que é em Tessalonicenses, não lembro se é a primeira ou segunda. Paulo diz que nós somos criados em Cristo, separados em Cristo, para aprovar. Não é provar, não é fazer um teste de A mais B. É aprovar ou reprovar as coisas excelentes. Para alguém reprovar uma coisa excelente ou aprovar uma coisa dizendo que ela é excelente, você precisa estar acima da excelência. Você entende isso? O nível que você está hoje. Por isso que seu nível de exigência aumentou. Você não come qualquer coisa. Você não ouve qualquer coisa. Você não anda com qualquer pessoa. Você não se mistura com coisas do mundo, porque você não é mais do mundo, você foi selecionado do mundo para servir a um propósito. Fazer a glória de Deus resplandecer. Você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. E você agora tem um propósito, além de ser qualificado em Cristo, você agora tem uma missão. Qual? Vamos ler o versículo novamente. A fim, no finalzinho dele, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou à sua maravilhosa luz. Qualidades morais, qualidades de produzir o resultado positivo esperado. É isso que você e eu somos chamados para fazer. Fomos chamados para representar Deus. Quem já viu Deus com depressão? Chorando porque um dia o diabo tomou alguma coisa? Quem já viu Deus quebrado? Isaías diz, vinde e comprai 100 din-din.
Sabe como se compra sem dinheiro? Pela fé. Porque a fé recebe. A fé toma para si. A fé pega com a mão, lambando, toma com força para si. E você foi chamado para ser essa pessoa. Não deseje o que é dos outros, porque isso é inveja. Mas deseje tudo que Deus prometeu para você, porque Ele cumpre. Ele prometeu uma vida mansa e agradável se nós conseguimos orar pelas nossas autoridades. Independente de quem vai subir ao trono da liderança ou subir aquela cadeira da presidência, ore pela instituição, ore pelos homens investidos de autoridade. Por quê? Fazendo isso, eu estou obedecendo os princípios da palavra. Mas deixa eu dizer para você, já que estamos em ano de eleição, vota direito, vota feito crente, vota em pessoas que vão valorizar os princípios que você tem. Eu não estou dizendo em quem você vai votar, estou dizendo os princípios que você deve defender. Na sua casa entra quem você quer, é assim ou não? Mas quando você coloca um governo sobre você, a Bíblia diz que quando um ímpio governa, a terra sofre ou a nação geme, mas quando um justo está governando. E aqui você pese os princípios que você tem, os valores que você tem. Não estou vendo ninguém perfeito nessa vez, mas eu estou vendo pessoas que denigrem os nossos valores e uma pessoa que pelo menos fala a respeito. Então seja crente, consciente, seja guiado pelo Espírito Santo, porque você tem o Deus dentro de você, e Ele não nos deixará, inclusive na hora de votar. Por mais que o mesário não possa ir, por mais que uma pessoa não possa te acompanhar para dizer, já vi, votou em fulano. Deus está vendo o que você faz, Deus está vendo o que eu faço, e Deus vê a motivação do nosso coração, porque aos olhos de Deus, nada, absolutamente nada se esconde. Nem a palavra saiu da boca, mas Ele sabe a intenção. De Deus não se esconde nada. Por isso que Ele nos selecionou para fazermos algo com uma missão maravilhosa. E sabe, a eleição, segundo a Bíblia, é um ato eterno e insondável de Deus, que em sua vontade soberana, por Ele mesmo decidir, nenhum mérito do objeto da sua vontade, por causa dele mesmo, Ele decide quem ou o que vai ser o instrumento do agir dele. E sabe, eu sendo você, como um crente, eu levantaria a mão e falaria como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que seja você aquele que vai proclamar a justiça nessa terra. Que seja você aquele que vai levantar a bandeira dos céus, dizendo, ei, aqui já é uma área de dominação do reino dos céus. E todas as vezes, como um reino que se expande, você foi chamado para ser conquistador de terrenos. O vizinho que está à tua esquerda é um espaço que você deve conquistar para o reino de Deus. O vizinho que está à tua direita também foi feito para você conquistar, porque Deus tem pressa para que os homens sejam salvos, para que os homens cheguem ao pleno conhecimento dEle. E eu e você fomos enviados para proclamar as qualidades de Deus. Como? Vivendo, praticando a palavra, falando o que Deus falaria no ambiente. Sabe, no ambiente de trevas e de caos, o que você vai falar? Que bagunça é essa? Naturalmente, às vezes é para a gente dizer, isso está bagunçado, olha para aí, que coisa feia. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, um versículo poderoso, de uma demonstração de um poder de Deus tão extraordinário, que Ele viu o mundo sem forma e vazio, o caos, trevas, e Ele disse, haja luz. Entre-se em conformidade àquilo que eu estou dizendo. E sabe, nós fomos chamados para passar a mesma imagem de Deus. Quem tem o Espírito Santo dentro aqui? Você não foi ungido simplesmente para andar acompanhado.
Você foi ungido com poder para ser uma ótima testemunha. E uma testemunha eficaz é aquela que sabe do que está falando, que tem conhecimento de causa de que Deus existe. Quem acredita que Deus é real aqui? Então se levante com ousadia e demonstre. Porque foi gerado nele, para ele, em você, um propósito de luz, um propósito de sal. Luz e sal precisam de contato com o ambiente contrário. Para a luz funcionar, ela tem que estar num ambiente de trevas. Para o sal funcionar, ele tem que entrar em contato com aquilo que precisa ser salgado. Nem se preocupe, Deus não vai te tirar do Brasil, nem da terra, se não for da vontade dele ainda. Porque a vontade dele, primeira, é que todos nós sejamos aqueles que vão ser as testemunhas eficazes, que vão demonstrar o poder do reino de Deus. E eu queria dizer sobre um ambiente de dominação, uma embaixada dos céus. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você já viu uma embaixada de um país? Em Recife tem algumas embaixadas. Você sabia que mesmo estando no Brasil, a embaixada dos Estados Unidos ali perto da Conde da Boa Vista, por ali, né? Tenta entrar e dizendo, mas eu sou recifense, eu sou nascido de Recife. Eu sou recifense, rapaz, isso aqui está em Recife, eu vou entrar. Vai. Entra. Primeiro que não passa nem do portão. E se passar, pode chamar o IML. Eles têm autoridade, porque aquele espaço da embaixada não é mais Brasil, é Estados Unidos. Você compreendeu isso? Mesmo estando num país estrangeiro, a embaixada de um país só se torna território nacional daquele país. Pensa comigo. Você nasceu em quem? Diga, em Cristo. Diga, e Cristo é de Deus? Se eu estou em Cristo, eu sou de Deus. Se eu sou representante dos céus aqui na terra, a minha casa é território do céu. Se naturalmente uma embaixada de um país tem as leis do país que abriu essa embaixada, e na sua casa, qual a lei que prevalece, que prospera? Pensa sobre isso e declare sobre isso na sua casa. Eu sou geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito e com uma missão. Eu estou aqui nessa terra, nessa cidade, nesse lugar, para proclamar as virtudes de Deus. E na minha casa tudo funciona, nada se quebra. Eu sou próspero, abençoado, sarado e curado, ungido, cheio do Espírito Santo, manifestando os dons e os frutos do Espírito. Mas eu não estou vendo ainda. Mas vai chegar. Até que a fé nos impulsiona a andar à altura mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Ah, mas eu não me sinto limpo. Vai tomar banho. Se lave nos rios do Espírito. Ou então em casa, tome um banho mesmo. Se aceite, se vista bem e se sinta bem. Mas principalmente saiba que as coisas do Espírito não são normalmente visíveis. Você é limpo por dentro. Lavado pelo sangue carmesim, mais branco do que essa camisa do irmão Paulo aí. É de uma maneira incandescente para o diabo. Você foi justificado, redimido, recriado. E agora tem uma missão para demonstrar a outras pessoas de Vitória que existe um Deus. E que Ele é digno de adoração. Que Ele é digno da santa convocação que você foi chamado para representá-lo. E esse ato soberano de Deus sobre a minha vida e sobre a tua, nos gerando em Cristo Jesus, Ele demonstra com essa eleição uma escolha específica. E Deus separa dentre muitos alguns com tarefas específicas. Neemias capítulo 9. Deus escolhendo uma família, elegendo uma família. Neemias, capítulo 9, verso 7 diz: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur
dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Neemias capítulo 9, verso 7. Deus, na sua soberana vocação ou vontade, chama Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra onde te mostrarei. Deus poderia escolher qualquer um. Deus poderia escolher qualquer família. Deus poderia escolher qualquer nação. Mas Ele escolheu um povo, uma casa, uma família, segundo a sua soberana vontade. E Ele chamou Abraão. Amém? Ele pode escolher uma nação. Deuteronômio, capítulo 4. A partir do versículo 32. A gente vai ler até o 40. A soberana eleição de Deus, separando dentre muitos o que Ele acha por melhor para a sua própria conveniência. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 a 40. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo que ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo a tudo o quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deus dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Deus escolhendo uma nação. A soberania de Deus escolheu Israel, escolheu Abraão, escolheu a nação de Israel. E nessa eleição, Deus também pode escolher um indivíduo especificamente, com um chamado específico. Amém? 1 Tessalonicenses, vamos lá para o Novo Testamento. Aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 4. Isso é Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, falando do princípio da eleição. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a nossa eleição. Deus já nos elegeu. Deus já nos chamou com um propósito firme e grandioso.
uma missão poderosa, a qual não podemos desistir. Porque, amados, se retroceder aqueles que estão com Deus, desistir da mão do arado, Deus não tem prazer. Então não desista da posição que Deus conquistou para você em Cristo Jesus. Não desiste daquilo que Deus já colocou e já começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até o dia de Cristo. Vai melhorar se ainda não está bom. Vou dizer de novo, vai melhorar. Essa situação contrária é leve, momentânea e passageira. E nem se compara com o eterno peso de glória em você ser obediente à missão que Deus propôs a você. Diga, eu sou geração eleita, escolhido por Deus, selecionado dentre muitos para expor as virtudes de Deus na minha casa, com a minha família, nos meus negócios, nos meus empreendimentos e em tudo que eu vá fazer aqui na terra. Eu vou representar bem a Deus. Diga, eu sou um embaixador dos céus, aqui em Vitória de Santo Antão. Não pense que você é simplesmente um funcionário de uma empresa. Não pense que você é simplesmente uma dona de casa, como a gente vai diante do fisco, né? Dizer as nossas posições. Qual a profissão? Sou do lar, sou advogado, sou gerente. Não, você é filho de Deus. Além dessas coisas que você faz, e vou dizer, acima dessas coisas que você faz, você tem uma posição sacerdotal. Aleluia, sacerdócio real. Você não é um sacerdote qualquer, você é sacerdote do rei. E sabe, para andar perto da realeza só tem que ser top. Top não é um adjetivo, mas a gente fala, né? Os de primeira linha, os que foram chamados dos melhores para andar perto. E o melhor de Deus em Cristo Jesus é que Ele não faz acepção de pessoas, Ele pega todo mundo e coloca todo mundo no nível prime, primeira linha. Sabe, Ele é o primogênito dentre muitos. Ele antes era o unigênito do Pai. Só Ele herdaria tudo. Dele é toda a terra e sua plenitude. Dele é toda a autoridade que o Pai mesmo delegou a Ele. Mas o que é que Ele faz? Ele nos chama e nos coloca na mesma posição dEle. E diz, olha, vai lá, me representa. Usa o meu nome. Faça aquilo que eu te chamei. E o melhor de tudo, que antes dele ir para os céus, ele disse, olha, eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Quem aqui já ressuscitou um morto? Pelo menos um. Eu ainda não. Quem aqui fez um milagre de um surdo abrir os ouvidos? Eu ainda não. Quem aqui botou a mão num aleijado e disse, ei, toma a tua cama, vai-te embora para casa, está perdoado teus pecados, desaparece. Sai daí desse ambiente de espera, vai para casa. Eu ainda não. Mas sabe o que eu fiz? Eu orei muito sobre isso. E até que venha se manifestar, amados, eu vou continuar insistindo, porque a palavra de Deus é verdade. E ele diz que os sinais, os resultados seguirão aqueles que creem. Então, nem se preocupe. Vai chegar um dia que você vai ouvir, pastor Cláudio foi visitar uma família lá e o morto se levantou. Pastor Cláudio passou por um surdo ali e ele começou a ouvir. Um cego estava andando, tropeçando ali na escada da cidade, foi curado, os olhos se abriram. E um aleijado que estava sentado na porta do banco pedindo dinheiro se levantou. Eu creio e eu vou ver essas coisas acontecendo. E sabe, amados, para que você se motive e dizer, poxa, então para que eu vou nessa igreja que esse pastor não faz nada, não tem resultado nenhum? Deixa eu dizer para você, para quem frequenta os grupos da igreja, está aí irmão Paulo, o resultado de oração, né? Ele, a família, a filha dele. A gente vai fazer, já estão marcando os dias aí para a gente fazer um culto de ação de graça. Uma moça curada de câncer. E não é uma só, são várias pessoas que a gente orou. Que me faz motivar
a dizer: se uma coisa funciona, a outra vai funcionar. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma capacidade. Foi Ele que me ungiu para isso, para destruir as obras do diabo. Essa unção não está só sobre mim, está sobre você. Essa capacidade de destruir as obras do inferno está nas suas mãos, que foram ungidas pelo Espírito Santo. O negócio é: você consegue crer ao ponto de falar sobre essa situação e dizer: em nome de Jesus, sai? Sabe, amados, é bom que a gente tenha um suporte de pessoas que sejam mais experientes, mais experimentadas na fé, e a gente consiga pegar o apoio dessa pessoa e dizer: vem comigo ou ora comigo. Mas você sabia que você é tão capaz de produzir o resultado esperado quanto alguém mais antigo? Porque a Bíblia, a única qualificação que a Bíblia diz é: se crê. Se você crê, os sinais vão te seguir. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser sarados. Os demônios vão ser expulsos. As pessoas, dependendo da enfermidade, vão se levantar. Aliás, independente da enfermidade, vão ser levantadas, curadas. Porque o poder é o mesmo. O Deus é tão poderoso para curar um morto terminal, ressuscitar um morto de 4 dias, quanto curar uma dor de cabeça simples. Deus não faz diferença sobre o milagre. A gente é que faz. A gente é que celebra e parece tão difícil. Mas para Deus, o muito é pouco. O que parece impossível para os homens é o café da manhã de Deus. Vou dizer assim, de tão simples para Ele. Mas Ele também responde de uma maneira poderosa àquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível àquele que crê. E você foi gerado em Cristo para andar no mesmo ambiente que Cristo andaria, no ambiente da fé. Ou você acha que Jesus, quando dizia para alimentar as multidões, ele não tinha fé que algo aconteceria? Ou você acha que quando ele disse para os discípulos: vai na frente que eu vou orar, e a gente vai lá para outra aldeia, e ele andou sobre as águas, ele não precisou de fé? Porque ele era homem aqui na terra. Ele precisou de andar em fé e demonstrar a fé que levaria os outros a crerem nele. Ele precisou andar demonstrando os resultados de um homem guiado pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. Ele precisou do poder do Espírito para demonstrar as virtudes do Deus que o enviou à terra. E sabem, nós temos hoje a mesma unção de Cristo. Era um bom local para você dizer amém. Diga: sobre mim repousa a unção de Cristo. Diga: dentro de mim está o Espírito de Cristo. Diga: no meu coração Cristo está entronizado. E o mesmo Cristo que está entronizado nos céus, tão poderoso, tão cheio de glória, está em mim. Simples desse jeito. Você compreende essa sua altura em Deus? Por isso que Paulo, quando ora em Efésios, ele diz que a gente deve ter os nossos olhos do entendimento aberto, para que a gente compreenda junto com todos os santos a altura, a largura, comprimento, profundidade, a riqueza da nossa herança. O que é uma herança? É um bem recebido. E o que foi que você recebeu? Toda a suficiência dos céus em Cristo Jesus. A mesma oração que Jesus ensinou para os discípulos ainda vale para a gente. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Os céus não têm defeito, os céus não quebram. Qualquer país que manipula hoje a Bolsa de Valores quebra muitas nações, mas o céu não é influenciado pela Bolsa de Valores. Os valores do céu são eternos. Não tem variação. E você faz parte disso. Você foi contado nessas fileiras que dá certo. Levante-se e ouse crer no que a palavra está dizendo a seu respeito. Anime-se com o que Jesus já fez em você.
Sabe, Ele escolheu uma família, Ele escolheu uma nação, e hoje Ele escolheu você como indivíduo para ser aquele que vai testemunhar as suas virtudes. Sabe, se Deus foi com Abraão, ao ponto de dizer a Abraão, não pode ficar sem saber o que eu vou fazer sobre a face da terra, porque Abraão agora é meu amigo, é um representante meu aqui na terra, e eu preciso intervir sobre a terra, julgando o pecado de Sodoma e Gomorra. Eu vou dizer a Abraão, Abraão, olha, vai acontecer uma situação aqui na terra, e eu estou te comunicando porque eu tenho uma aliança contigo. Glória a Deus pela aliança de sangue em Cristo Jesus. Quem tem essa aliança aqui? Uma aliança eterna, inquebrável. Sabe, Deus não vai intervir na nação sem você antes saber. E deixa eu dizer para você, Deus também não vai intervir na nação se você também não der legalidade para. Porque hoje aqui na terra, quem é que manda? O mundo lá fora jaz no maligno, mas nós que estamos aqui no mundo, somos do reino dos céus. Nós ligamos e desligamos as coisas aqui na terra. Foi assim que Jesus disse, se a respeito de qualquer coisa você crê, você vai ligar ou desligar. Sabe que o Brasil pode melhorar ou piorar? Se nós crentes dissermos, vai ser ruim, vai ser uma coisa, vai ser uma desgraça, vai quebrar, vai vir uma nuvem de trevas e destruir tudo, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai fechar, a igreja vai parar. Vai acontecer, porque conforme você está crendo, assim você é. Mas se eu e você que temos o poder de ligar e desligar aqui na terra, no poder da unidade, não simplesmente por usurpação, dissermos com a nossa boca santa, nenhuma arma do inferno vai prosperar contra a igreja do Senhor, porque a palavra de Deus disse que a igreja do Senhor prospera contra as autoridades do inferno, contra qualquer potestade, contra qualquer coisa que se levante, contra qualquer coisa que se nomeie, tudo se põe debaixo do nome de Jesus, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra, se curva para obedecer. E a igreja do Senhor não é uma igreja militante simplesmente, eu vou batalhar para ver se eu ganho. Não, a igreja do Senhor é uma igreja triunfante, uma igreja que já tem a bandeira da vitória. Cristo já venceu. E nós fomos chamados para andar na mesma vitória dele. E eu costumo dar os louros dessa afirmação ao pastor Júnior, porque ele, quando disse, nós somos mais que vencedores, parece que, e é verdade. Quem bateu no diabo aqui? Quem foi morrer lá na cruz e venceu o diabo lá no inferno? Foi Jesus. O poder do pecado que não nos domina mais, quem venceu foi Jesus. E eu e você entramos na vitória dele pela fé, quando aceitamos ele. Então, uma representação normal é que Jesus entrou no ringue, venceu, foi campeão e nos deu o título. É assim ou não é? Mas você sabia que também ser mais que vencedor é nessa situação que parece complicado, você consegue passar, vence, e hoje você tem a experiência de que passou por uma situação e consegue ajudar a outros. Isso também é ser mais que vencedor, porque você não sai simplesmente com uma situação passada, você sai agora com experiências. E você não cai mesmo naquelas mesmas ciladas, porque agora seus olhos foram abertos, você está experimentado. Quem lembra de Davi? Para ser rei de Israel, ele precisou matar um gigante, mas só que antes ele lutou com um urso e com um leão. Mas talvez esse urso e esse leão fosse mais selvagem do que Golias. Porque um animal irracional, ele não tem limite da força dele. Ele vai com tudo que ele tem. As garras de um urso, mais de 10 centímetros. Peso de mais de 300 quilos, ou alguns, não sei. Alguém pode dizer, mas Davi talvez tenha matado um ursinho. Vai pegar um ursinho? Normalmente o ursinho tem a mãe dele perto. Você já tentou brigar com um leão? 250 quilos, os maiores. Quase 4 metros, 2 metros e alguma coisa. Um gatinho pequenininho desse. Já imaginou um gatinho desse pulando teu muro? E o camarada com fome, Davi tomava da boca dele. E esse Davi venceu os gigantes porque ele primeiro venceu as batalhas lá no curral do papai.
Não se preocupe, Deus não vai pular processos, não vai pular as etapas. Eu e você que precisamos aprender dentro do nível de fé, crescer as etapas, passar pelos momentos que estamos vivendo, mas sabendo quem somos. Nós já somos escolhidos, nós já somos ungidos, nós já somos capacitados, nós já temos a ampla suficiência em Cristo Jesus, nós já temos todas as respostas, o sim e o amém, nós já temos tantas quantas são as promessas de Deus, nós já somos abençoados com toda a sorte, não está faltando nada para sermos o povo mais feliz dessa terra. Isso é uma boa confissão. Diga, eu já tenho tudo, não está faltando nada, eu já tenho todas as bênçãos, eu já sou uma bênção, eu vou andar à altura dessa convocação. Diga, eu sou eleito, eu sou sacerdócio real. O que é que um sacerdote faz? O sacerdote, ele serve diante de Deus, representando o seu povo para Deus e também representando Deus para o seu povo. Ele é um que vai tratar com essas nuances do relacionamento entre Deus e o povo. Mas só que você não é um simplesmente qualquer, é um sacerdote real, um que anda com acesso livre à monarquia. Você tem acesso livre a toda a suficiência do reino. Ah, mas isso é poderoso demais. Se eu crer, é isso que a Bíblia está dizendo, se eu crer na posição que Cristo conquistou para mim, eu posso andar os melhores anos da minha vida. Eu posso ser a melhor igreja para qualquer pessoa. Eu posso ser a testemunha mais eficaz, ao ponto de chegar como Paulo e dizer, ei, se ninguém aqui é crente, se ninguém está fazendo o que Cristo mandou, ei, seja pois meus imitadores. Isso é ousado demais. Isso é brabo demais. Eu ontem dei um exemplo lá na igreja sobre as forças especiais, né? Comanf, BOP, BEP, CIOSAC, que era o atual BEP, pessoas especializadas numa área de atuação. No caso dessas polícias, dessas forças armadas, em reprimir determinada situação. Sabe, amados, quando forças especiais aparecer, é porque a coisa está crítica, e eles não vieram para negociar, eles vieram para resolver. Lembra que você foi separado, colocado como uma pessoa específica e especializada. Você foi chamado para ser a tropa de elite do reino aqui na terra. Eu sei que você não tem o poder de um anjo, que na velha aliança, um anjo quando ia guerrear, 80 mil, 18 mil, 45 mil, 30 mil eram exterminados por causa de um anjo com uma espada. Se Deus assim o quisesse, ele mandaria. Jesus disse que quando foi preso, ele disse que se ele quisesse se livrar da cruz, ele pediria ao Pai até 12 legiões. Uma legião romana era uma média de 3 mil a 6 mil soldados. Imagina Jesus pedindo as 12 legiões dele para se livrar do grupo que foi prender ele. Se um anjo só faria um estrago de muitos. Deus te colocou com o nome de Jesus aqui na terra para você provocar terremotos no inferno, para você liberar vidas aqui dentro dessa cidade, para você transformar o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua influência, as pessoas que você toca e que você convive, devem e vão ser, porque eu creio no poder de Deus que funciona mais do que o poder do diabo de destruir. Você foi chamado para fazer a diferença, amado. Você é tropa de elite. Você, quando é convocado por Deus, não é para trazer simplesmente a informação, é para resolver. Você é solução. Vou dizer de novo, você é solução, não problema. Por isso você é uma bênção na igreja local. Porque você é uma bênção mesmo, você é uma bênção no trabalho, você é uma bênção na igreja, mas você é uma arma letal para o diabo. Ele tem pavor de que você saiba disso. Ele tem pavor de que você entenda o que você é e o potencial que você tem. Imagine-se como 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Imagine-se mais potente do que a bomba atômica que estourou lá em Hiroshima. É assim que o diabo lhe vê.
E ele tenta lhe enganar, dizendo que você está com um canivete enferrujado, que nem abre se precisar de usar. Você tem um enorme potencial. Um potencial de mudar uma nação. O potencial de mudar a vida de pessoas. O potencial de transformar o ambiente onde você está para deixar de ser um ambiente de inferno, para ser céu na terra. Você sabia disso? Você sabia que quando a arca da aliança, que trazia fisicamente a manifestação da presença de Deus, desde o tabernáculo que Moisés fez com o povo de Israel, esteve no meio dos fariseus, quando Israel perdeu lá com os filhos de Eli. E essa arca foi trazida de volta depois de uma sequência de danos lá para os fariseus. E chegou para a casa de um homem chamado Obed-Edom. 3 meses, não é isso? Durante 3 meses, a casa de Obed-Edom foi um céu na terra. Prosperou, avançou. Imagina se você é Obed-Edom e vê Davi chegando para buscar isso. Diz, ops, faça o templo aqui, fião. Faz aqui, traga Jerusalém para cá. Não leva não. Mas como ele era um homem de Deus, ele sabia da importância de que a nação de Israel precisava da presença. Essa presença que modificou a vida financeira, prosperando essa casa, prosperando a vida de Obed-Edom, precisava prosperar uma nação. E você hoje é a representação da arca. Você carrega consigo a presença do Deus Todo-Poderoso. Você carrega consigo todo o poder do céu. Sabe por quê? A plenitude da divindade não está em Cristo. Cristo está onde? Em você. Então a plenitude de Deus está a meu favor. A seu favor. Levante-se com ousadia. Levante-se com o entendimento de que tudo posso naquele que me fortalece. Porque Ele me escolheu antes mesmo de eu ser gerado por papai e mamãe. Nós não somos frutos simplesmente de uma relação humana. Nós somos frutos da relação divina. Deus quis que você estivesse nesse tempo, nessa nação, nessa cidade. Deus quis contar com você e comigo para a gente fazer a diferença nesse ambiente. Se prepare, porque grandes coisas ainda estão por vir. E o Brasil é do Senhor Jesus. Por quê? Porque vários embaixadores estão nessa nação declarando que os céus vão governar. Fica de pé, nós já encerramos aqui. Você aprendeu algo? Você entendeu o que você pode, o que você tem, o que você vai fazer? Sua capacidade é maior do que você pensa. E quando você achar que está limitado, pode se render à sua fraqueza, porque Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não para fazer aquela geração do mimimi, ai, ninguém me ama, ai, eu estou dodói, não é isso não, é dizer, ei, eu realmente não consigo, mas a minha suficiência vem do Senhor, e com Ele eu posso destruir uma nação inteira, ou levantar essa nação inteira. Sabe por quê? Porque você é boca de Deus aqui nessa terra. Vamos orar pela nossa nação? Pai, em nome de Jesus, nós cobrimos essa nação brasileira, Pai, com fé, com amor e com oração. Nós declaramos um tempo de paz, de organização, de serenidade, Pai, sobre a nossa nação. E declaramos sobre todo espírito de corrupção, de mentira, de roubo e de disposição do inferno, caindo por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos o Teu nome sobre essa nação. Nós invocamos, Pai, a Tua presença. E declaramos sobre o Brasil um fluir do Teu agir. Uma intervenção divina sobre a nossa nação, sobre o Senado brasileiro, sobre a Câmara dos Deputados Federais, sobre o executivo dessa nação, Pai, e sobre os poderes judiciários. A justiça divina descendo à terra e fazendo-se valer sobre essa terra. Aleluia!
Essa terra foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós declaramos toda a ideologia do inferno caindo por terra, sendo quebrado. O Senhor que destrói o valente, o Senhor que é guerreiro, aleluia, lutando as nossas batalhas. Oh Deus, você ainda é o Senhor dos exércitos. O Senhor é ainda o vencedor absoluto. O Senhor ainda estende suas mãos e com poder e com mão forte tem vencido a batalha através de nós. E eu creio, Pai, que essa nação vai continuar cristã, vai continuar vivendo a fé. E como o Senhor profetizou sobre essa nação, o Brasil vai servir a mesa, aleluia, das nações. Próspero, abençoado, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E nós declaramos sobre a vida dos profetas de Deus nessa nação: não serão envergonhados, não cairá nenhuma boa palavra de Deus sobre essa nação. Senhor, eu creio. O Brasil voando nas asas do Espírito, aleluia, acelerado, avançando. Nós declaramos sobre a nossa economia sendo crescente, pungente, Pai, aleluia. E eu creio, o Brasil celeiro das missões, Brasil que vai levantar a bandeira do reino de Deus, vai se levantar contra todas as trevas e vai ajudar várias nações a se libertar do pecado, a se libertar do inferno, a se libertar da mentira do comunismo, do socialismo, Pai. Essa bandeira nacional vai ter o nome de Jesus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Brasil é teu, esse Brasil é teu, Pai. Aleluia. O Senhor em sua palavra tem dito ao seu povo: pede-me e te darei as nações. Nós tomamos posse do Brasil, nós tomamos posse do Brasil e dizemos: a igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade, vai resistir e a porta do inferno vai cair. Aleluia. Porque tu não nos deixarás envergonhados. Aqueles que têm um propósito firme no Senhor vão prosperar, vão ver a glória de Deus sobre essa nação. Veremos a tua glória resplandecente. Aleluia. Diga: vai ser assim, do jeito que eu creio. Diga: está ligado nos céus e eu ligo aqui na terra. Brasil, você é do Senhor Jesus. Brasil, você é um celeiro de missionários. Diga: Brasil, você é um país que leva a palavra de Deus. Diga: Brasil, você é uma seta na mão do Senhor e você vai prosperar, você vai acertar o alvo, você vai ser tudo que Deus te fez para ser. Você crê nisso? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.